Quero saudar a todos, na graça e na paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Irmãos, é motivo de muita alegria para nós podermos estar aqui, mais uma vez, usando o púlpito desta amada igreja para podermos pregar a palavra de Deus. Eu tenho certeza, querido, que Deus está aqui. Não tinha como estarmos aqui se não fosse com a presença do nosso Deus. E eu sempre digo que nós não viemos aqui para assistir um culto. Quem nos assiste é Deus. Eu tenho certeza que Ele está sondando cada coração aqui nesta noite. Nos louvores, nas palavras, nas orações. E eu espero que Ele possa estar nos aprovando. Mesmo com a nossa imperfeição, mas nós podemos cada dia procurar nos aperfeiçoar mais a nossa vida com Deus, para que a palavra dele possa penetrar no nosso coração e vivemos realmente para a glória de Deus. Vamos ficar em pé, em reverência ao autor da palavra, e vamos estar abrindo a nossa Bíblia no livro de Marcos, no seu capítulo 16, versículo 17, versículo 15, 16, 17 e 18. Marcos capítulo 16, versículo 15, 16, 17 e 18. Vamos ler no telão, para que possamos ler com a mesma versão, que as Bíblias, muitas das vezes, há versões diferentes. Vamos estar lendo junto? E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Que Deus abençoe a sua palavra lida aos nossos corações. Nós vamos falar nesta noite, meus queridos, sobre o ide de Jesus, e sobre também o significado da palavra missões. Quero dizer aos irmãos que, pode sentar, irmãos, quero dizer aos irmãos que há muito tempo eu tenho pregado sobre esse texto em outras denominações, em cultos que eu sou convidado, até mesmo nas igrejas batistas. Deus tem me usado para falar nesse texto. Se alguns irmãos já ouviram, e pode hoje você melhorar mais ainda o seu entendimento, a sua interpretação sobre esse texto e sobre a palavra missões. Se nós estamos aqui nesta noite, porque nós fomos realmente alcançados por Deus, por alguém que foi usado por Deus, para poder pregar a palavra de Deus para nós. Palavra missões, meus queridos irmãos, ela tem 7 letras, e cada letra tem um significado. E eu quero dizer que sem essas características da palavra missões, não tem como eu e você fazer missões. Quando eu recebi o convite do pastor Jacó para poder estar aqui nesta noite pregando a palavra, confesso aos irmãos que eu tinha outro compromisso, mas eu deixei, desmarquei, aliás, troquei, enviei o irmão Carlos, ele aceitou, e para que eu pudesse estar aqui nesta noite, porque eu estava realmente ansioso para chegar um dia da oportunidade, para poder pregar, para poder falar sobre o significado dessa palavra missões. Ao decorrer do texto, meus queridos, da mensagem, eu vou estar citando algum texto, mas os irmãos não precisam abrir, se quiserem anotar, para poder entender o significado dessa palavra, vocês podem anotar. Mas enquanto estivermos pregando, por favor, preste atenção
Eu tenho certeza, querido, que Deus há de falar conosco nesta noite. Nós devemos entender que nós somos realmente pessoas diferentes para fazer diferença. E Deus, justamente, quando o pastor me convidou, nós estamos no mês de missões. E estando no mês de missões, nada melhor, ou não há oportunidade melhor de falarmos sobre esse texto, para que os irmãos possam continuar contribuindo para a obra de Deus. E eu quero dizer aos irmãos, desde já, que isso também é missões, nós já ultrapassamos o valor que nós precisávamos nesta noite para ajudar alguém. Deus é maravilhoso, Deus é glorioso, Ele supre realmente as nossas necessidades. O servo de Deus é assim, quando nós ouvimos alguém falando de algo que está precisando, nós precisamos sim orar, mas devemos agir. Quando ouvimos lá na classe, eu disse para o Cassimiro, falei, Cassimiro, agora não é hora de orar, realmente, vamos orar, mas temos que agir. E agimos, e Deus mandou os recursos, e graças a Deus, já ultrapassamos o valor, no qual vamos deixar essa irmã totalmente tranquila, porque nós estamos aqui em família. É assim que o povo de Deus tem e deve agir. Queridos irmãos, o texto que nós lemos nesta noite fala sobre o ide de Jesus. Foi a última palavra que ele deu aos seus discípulos quando estava indo, voltando para a sua glória. Essa ordem que ele deu a mim e a você, para que nós pudéssemos realmente pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Mas vamos lá sobre o significado dessa palavra missões, e eu quero dizer para os irmãos, quando eu estou pregando, não pensem os irmãos que eu acho que sou melhor do que vocês, jamais. Sou igual ou talvez menor. Convém que Cristo cresça e que nós diminuamos cada vez mais. Por isso, meus queridos irmãos, a palavra missões, ela tem 7 letras, conforme eu já disse, e a primeira letra é a letra M. A letra M significa misericórdia. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 7 diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Se não fosse a misericórdia do Senhor, eu e você não estaríamos aqui nesta noite. Para nós estarmos aqui nesta noite, porque nós fomos alcançados pela misericórdia do Senhor. E que misericórdia melhor ou maior do que essa? Do nosso Deus, do nosso Pai, enviar o seu único filho, tirar lá da sua mansão, lá da glória, e trazer a essa terra, uma terra imunda, uma terra injusta, mas Deus tirou o seu filho lá da sua glória, e enviou para que pudesse tirar-nos do cativeiro, para que pudesse tirar-nos da escravidão. Nós éramos todos sequestrados pelo diabo, e gratuitamente o Senhor Jesus nos libertou, através da sua vida, entregando por mim, entregando por você. Então, se não houver misericórdia, se nós não tivermos o dom da misericórdia, não tem como pregar o Evangelho, e não tem como fazer missões. Alguém que sai daqui e vai lá para o exterior pregar a palavra de Deus, é porque essa pessoa tem o dom da misericórdia. Isso tem que caber a cada um de nós, para que possamos realmente pregar o Evangelho, viver o Evangelho, andar no Evangelho e testemunhar do Evangelho. E a letra I, meus queridos, a segunda letra diz investimento. Malaquias capítulo 3, versículo 10, 8, 9 e 10, fala muito claro sobre isso. Lá em Malaquias 3, versículo 10, que nós conhecemos de cor, diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Que se eu não abrir a janela do céu e derramar as bênçãos, de qual me virá a maior abastança? Queridos irmãos, eu não posso entender, não posso acreditar, não posso crer que uma pessoa serva do Senhor, lavado pelo sangue de Jesus, não investe na obra de Deus. Quando eu tenho pregado em outras denominações, eu sempre digo: espero que não tenha ninguém que pense assim, que deixe de devolver aquilo que não é dele na casa do Senhor. As pessoas ficam caladas. Espero, querido, que nesta noite também
eu não esteja falando com ninguém, porque a Segunda Igreja Batista é uma igreja realmente que contribui, nós sabemos disso. O certo e a prova foi nesta noite, quando nós precisamos e a igreja chegou junto. Mas eu quero dizer nessa noite sobre dízimo. Dízimo é 10% do que nós ganhamos. Devemos devolver à casa do Senhor, para que haja mantimento na casa. Se nós estamos sentados aqui na igreja hoje, banco limpinho, que alguém limpou e alguém recebeu para limpar. Se nós estamos com a luz acesa aqui, a Light não deixa por menos, ela cobra todo mês. Se nós não investirmos na obra de Deus, como podemos entrar aqui dentro da igreja e está claro desse jeito? Que claridade bonita, está dando para a gente ler, mas isso custa dinheiro. Não tem como você pregar o Evangelho, estar na igreja e não investir na obra de Deus. Certa vez, meus queridos irmãos, um diácono da igreja saiu da igreja pela manhã da escola bíblica dominical, sentou à mesa para almoçar junto com o seu filho. E o seu filho, naquela conversa ali na mesa, perguntou para o seu pai: pai, o que leva um homem a ser preso? E o pai disse para aquele filho: meu filho, começou a dar os motivos de prisão. E a primeira coisa que ele falou, ele diz: olha, aquele que rouba, aquele que mata, aquele que levanta falso, tudo isso leva a pessoa preso. E meus queridos irmãos, quando aquele filho ouviu o pai dizer que roubo leva à prisão, ele olhou para o seu pai, sabia que seu pai não devolvia nada na igreja, não contribuía com a igreja, e ele pôde dizer: pai, então, roubo leva à prisão? Ele diz: meu filho, talvez seja uma das coisas pior que leva realmente um homem à prisão. E aquele menino, olhando para o seu pai, disse: então por que o senhor ainda não foi preso? Ué, mas por que, meu filho? Levou um susto. Por quê? Porque o senhor, eu ouvi lá na igreja que quem não entrega dízimo é ladrão. Malaquias capítulo 3, se você ler 8, 9, você vai achar isso aí. Em que me roubais? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. E aquele pai, olhando para o filho, ficou espantado. E ele não contribuía na obra de Deus. E o que aconteceu, querido? Que aquele diácono nunca mais deixou de devolver aquilo que não é dele na casa do Senhor. E aquele garoto, eu tenho certeza, foi usado por Deus para poder chamar a atenção do seu pai. E nessa noite eu espero que eu esteja realmente sendo usado por Deus para poder mostrar a você que se você não tem o dom do investimento, de investir na obra de Deus, fica difícil você pregar o Evangelho. A única forma de Deus repreender, amarrar o devorador, a Bíblia diz, é através do dízimo, das nossas ofertas. Muitas das vezes você passa um momento difícil na sua vida, é porque você não está devolvendo aquilo que não é seu na casa do Senhor. Não quer dizer, querido, talvez alguém, mas Deus não amaldiçoa ninguém, mas lê Malaquias. Lê Malaquias que você vai entender que Deus amaldiçoa aquelas pessoas que não entregam o dízimo. E Deus é maravilhoso, queridos. Eu quero dizer para você, se tiver alguém aqui nessa igreja, eu não sei, mas se tiver alguém aqui que ainda não tem esse hábito de devolver aquilo que não é dele na casa do Senhor, para que tenha liberdade de pregar a palavra, liberdade de testemunhar de Jesus, eu quero dizer para você que a Bíblia diz também que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Ele quer que nós nos arrependemos do nosso pecado e possamos, a partir de hoje, se você quiser fazer isso, tome essa atitude. Se houver alguém aqui, tome essa atitude. Devolve aquilo que não é seu na casa do Senhor, para que você não seja preso por Deus, para que você possa realmente ter alegria, paz, tranquilidade, para poder pregar o Evangelho. Querido, isso é palavra de Deus, não é palavra minha nem nossa, é palavra de Deus. Trazei. Ele não está dizendo assim, se você puder trazer, não, ele está dizendo, trazei, porque se você não trouxer,
como que a igreja vai funcionar, como que a igreja vai ser aberta durante a semana, como que a igreja vai pagar o pastor, como que a igreja vai pagar a zeladora, a ministra de música, secretária. Como se você não contribuir? Se todos fizerem igual você, fizerem igual alguns. Estou dizendo isso aqui, querido, mas em várias igrejas tem isso também, talvez em todas, mas eu espero em Deus que aqui não tenha pessoas assim. Se tiver, que Deus tenha misericórdia de você e que você possa reconhecer que realmente para pregar a palavra você precisa dar testemunho, investir na obra do nosso Deus. Letra S, a terceira letra significa salvação. Atos 16, 31 diz assim: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Queridos irmãos, eu não posso acreditar que existem pessoas que pregam a palavra, que creem em Jesus e que não têm certeza da sua salvação. Eu quero dizer para vocês, se você não tem certeza da sua salvação, você está correndo um grande risco de não entrar na Nova Jerusalém, porque lá só vão entrar quem tiver, antes de morrer, essa certeza da sua salvação. Certa vez alguém estava dizendo que estava pregando em uma igreja justamente para os adolescentes. E na hora da escola eles fizeram uma pergunta: olha, quero saber aqui, qual dos adolescentes, qual de vocês tem certeza de sua salvação? Para a vergonha, nenhum adolescente levantou a sua mão. Talvez se eu perguntar aqui nessa noite, quem tem certeza absoluta da sua salvação aqui? Talvez pode alguém aqui também nos decepcionar. Ou talvez decepcionar ao nosso Deus, dizer que não tem. Mas se você não tem certeza da sua salvação, quero dizer para você, que não tem como você fazer missões. Você só pode pregar, você só pode falar daquilo que você conhece, daquilo que você sabe, daquilo que você tem certeza, daquilo que você conhece. Se o irmão Odon estiver chupando uma laranja e alguém perguntar para mim como está a laranja, o que eu vou responder para ele? Pergunta para o irmão Odon, é ele que está chupando a laranja. Então se eu digo que conheço a Jesus e a pessoa pergunta para outro, e se você não tem conhecimento de Jesus, não crê na sua salvação, não tem como você pregar o Evangelho. O Evangelho tem que ser pregado, mas você tem que ter certeza daquilo que você está falando, certeza da sua salvação. Quer dizer para vocês, querido, se eu não tiver certeza da minha salvação, eu não estaria aqui. Eu não sou mentiroso, eu não posso pregar uma coisa que eu não procuro viver. Então nós precisamos disso, ter certeza da nossa salvação. Missões é isso, você ter certeza daquilo que você está falando para alguém. A outra letra S significa, a quarta letra, a letra S, significa sabedoria. 2 Crônica 1, 7, 8 e 10 diz, nós sabemos muito bem da história, quando Deus apareceu para Salomão e perguntou para ele: o que você quer? Imagina Jesus chegando aqui nessa igreja, aqui nesse momento, e perguntasse para a igreja: o que você quer? A cada um de nós, perguntar para mim, para você, para nós: o que vocês querem? Quem está perguntando é o dono de todas as coisas, que pode suprir todas as minhas, todas as suas necessidades. O que você ia pedir? Talvez eu ia pedir: olha, eu quero uma poupança bem cheia lá na Caixa Econômica ou qualquer outro banco. Eu quero um carro do ano. Eu quero uma casa muito boa para eu poder dar um conforto melhor para a minha família. Quero uma piscina na minha casa. Talvez você ia pedir isso. Eu também talvez poderia pedir. Mas o que Salomão pediu? Ele pediu sabedoria e conhecimento. Para você pregar a palavra de Deus, meus queridos irmãos, é necessário que você tenha realmente o dom da sabedoria. Eu já disse, não sei se todos já ouviram, mas eu já disse isso, testemunho vivo. Uma pessoa chegou para mim, quando eu trabalhava ainda empregado nas casas da banha, e ele disse para mim: olha, eu tenho lá em casa uma imagem. Se você for lá, tocar nela, ela não fizer nada para você, eu vou para a sua igreja. Um determinado dia eu marquei uma visita para ele, fui almoçar com ele.
Quando eu cheguei lá, já cheguei na casa dele, comecei a orar. A esposa dele foi fazer o almoço. Quando estava terminado o almoço, oramos agradecendo a Deus pelo almoço. Alimentamos, conversamos. Chegou a hora de ir embora, tornamos a orar para poder vir embora. E ele disse: então agora você vai fazer aquilo que eu falei para você fazer. Você vai chegar ali, vai colocar a mão, ou vai quebrar, fazer o que você quiser. E se ela não fizer nada com você, eu irei para a sua igreja. E eu disse para ele: olha, senhor José, eu quero dizer para você que jamais eu farei isso. Eu vou orar por você e tenho certeza que um dia você mesmo vai fazer isso. E vim embora, continuamos trabalhando juntos, sempre conversando com ele, falando do amor de Deus para ele, e até que um dia ele saiu da casa da banha, eu também saí, a casa da banha acabou, e um determinado dia, depois de muito tempo, encontrei com o senhor José em uma rua, e ele me cumprimentou com a paz do Senhor. E eu disse: ué, mas o que houve? Ele disse: eu estou na igreja agora também. Aí eu lembrei ele, falei: e aí, te acompanha? Não, eu joguei aquilo fora. Eu disse para ele: ué, olha como que Deus faz, seu José. É Deus que transforma a vida. É Deus que faz a gente mudar o nosso comportamento, nossa atitude. Se eu tivesse feito aquilo com ele, talvez ele nunca ia para a igreja, talvez ia revoltar contra mim. Mas eu não fiz isso. Então nós devemos ter o dom da sabedoria. Ser sábio para você pregar o evangelho. Como pode Odon e Rosane, os missionários, ir lá para fora, para o exterior, começar a tocar na ferida daquelas pessoas lá, com profundidade. Você tem que ir tratando devagarinho, até que eles entendam, porque senão você não ganha ninguém para Jesus. A vontade nossa realmente é disso. A vontade que a gente tem, pelo conhecimento que a gente tem da palavra, saber que eles estão realmente mergulhados no pecado, é de falar uma palavra, talvez, para poder espantar eles mesmos, colocar eles pensando sobre a salvação. Mas não é assim. Quando nós formos na casa de alguém pregar a palavra, nós temos que ter cuidado, que ao invés de você, talvez, ganhar aquela pessoa para Jesus, você vai afastá-la mais. Então você tem que ter o dom da sabedoria. Aquele homem tinha muita coisa, mas ele pediu a Deus: me dê sabedoria para poder realmente governar. E Deus deu para ele. Por isso, querido, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele te dá, mas viva uma vida na presença de Deus, fazendo missões para ganhar as pessoas para Jesus. E a quinta letra é a letra O, que significa oração. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, eu tenho certeza que todos conhecem, que diz assim: orai sem cessar. Para você pregar a palavra de Deus, para você fazer missões, você tem que ser um homem, uma mulher de oração. E é o mais fácil que nós podemos ter. É o dom mais fácil, a oração. Não precisa você ter momento, ter hora, ter lugar para orar. Em todo lugar que você tiver, você pode orar. E Deus ouve a sua oração. As donas de casa fazendo almoço, pode estar na beira do fogão orando. Está lavando o banheiro, está orando. Está fazendo almoço, está lavando roupa, qualquer coisa que você estiver fazendo, você está orando. E você é chefe de família, você pode, em qualquer lugar que você estiver trabalhando, você está orando. É o dom que é indispensável em nossa vida, porque sem a oração, você não resolve nada. Para nós podermos ter atingido o que nós precisávamos aqui nesta noite, o que nós fizemos? Nós oramos e pedimos a Deus, e Deus ouviu a nossa oração. Para que eu e você estivéssemos aqui nessa noite, alguém orou por mim, orou por você, e nós estamos aqui louvando a Deus e vivendo realmente para a glória de Deus. Então, querido, a oração é fundamental na vida do servo de Deus, para poder realmente levar a sério a sua vida com Deus e ter realmente condições de fazer missões. Oração é a parte fundamental. E orai sem cessar. Não podemos deixar de orar. Não podemos, de maneira nenhuma, deixar de orar. Que é a oração que realmente ajuda, que resolve os nossos problemas. E a letra E, a sexta letra, significa esperança. Salmo 40,
versículo 1 diz assim: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Paciência, querido, esperança. Você não pode de maneira nenhuma sair para fazer missões, para pregar o Evangelho, sem ter esperança de que a palavra que Deus vai colocar no seu coração surja efeito na vida de alguém. Você não pode viver nessa terra aqui sem ter esperança que, por mais que você passe momento de dificuldade, momento de tristeza, momento de angústia, momento de injúria, que não vai vir também a alegria, a paz, a tranquilidade no seu coração. Você tem que ter essa certeza. Queridos que estão aqui nessa noite, talvez você possa estar passando por sérios problemas na sua vida, problema conjugal, problema familiar, problema no trabalho, problema onde quer que você estiver. Eu não sei o problema que você está passando por ele nessa noite, mas você tem que confiar, tem que ter esperança que esse problema seu vai ser resolvido, porque você está vivendo na presença de Deus, você é filho de Deus, e Deus vai te dar essa vitória, porque a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Talvez marido, mulheres que estão aqui, talvez você já possa até ter desistido. Olha, eu não vou orar mais para o meu marido, eu não vou orar mais para minha esposa, eu não vou orar mais para o meu filho, porque parece que Deus não está ouvindo a minha oração. Querido, eu não sei o tempo que o salmista esperou, mas ele diz: esperei com paciência. Se ele esperou com paciência, porque estava demorando, ele teve paciência, e Deus ouviu a sua oração. Nós precisamos, meus queridos irmãos, ter paciência, esperar no Senhor, e tempo certo, na hora certa, Deus há de ouvir a nossa oração, o nosso pedido. Se você, mãe, já tenha desistido de orar para o seu filho achando que Deus não está ouvindo a sua oração, eu quero dizer para você, não faça isso, continua orando, continua pedindo a Deus, que tempo certo, a hora certa. Talvez você pode até partir dessa terra e não ver os seus filhos todos na presença de Deus, mas você tem que ter esperança, tem que crer que antes dessa pessoa partir, Deus vai fazer uma grande obra na vida dela, e ela vai render aos pés de Jesus. A confiança que nós devemos ter no Senhor. A palavra de Deus diz que os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Para você fazer missões, para você acreditar que naquilo que Jesus mandou fazer, que é pregar o Evangelho, você precisa ter muita esperança, tem que ter muita paciência e nunca desacreditar no que Deus pode fazer por mim e fazer por você. Lembre-se, Deus, Ele age na minha e na sua vida, no tempo certo, na hora certa. Nós precisamos ter paciência, acreditar que Deus não está com seus olhos fechados, Deus não está com seus ouvidos fechados, Deus não está com a sua mão poderosa largada de nós. A mão do Senhor está sobre nós, está em nós, no tempo certo, na hora certa. Você pode ter certeza que o que você está pedindo a Deus vai ser resolvido, porque nós somos filhos de Deus, nós não somos criatura. Nós éramos criatura antes de reconhecermos que Jesus fez por nós, mas hoje nós somos salvos, nós somos filhos, e o filho tem realmente acesso ao Pai, e o Pai tem acesso ao Filho, e pode ter certeza que Deus está trabalhando para resolver o problema que você está passando por ele. Tenha certeza, creia que a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Última letra, sétima letra, letra S novamente, significa santificação. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir a paz com os irmãos aqui na igreja é maravilhoso. Muito bom ter paz com o Jordão, com o Etienne, com o Isaías, com o Romildo, com a Soraya, com a irmã Maria Monteiro, com o irmão Miranda, com a Deise, com a minha esposa. Então, que facilidade ter paz com ela.
Mas é isso que a Bíblia está nos ensinando nessa noite? Seguir a paz com todos, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Você tem tido paz com você mesmo? Você tem realmente levado a sua vida em santificação diante de Deus? Seguir a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Queridos irmãos, eu não posso acreditar que uma pessoa que tem ódio, mágoa, raiva no coração, está preparado para pregar o Evangelho. Não tem como. Para eu pregar o Evangelho não pode existir essas coisas dentro de mim. Porque quando eu aceitei Jesus Cristo como Salvador da minha vida, a palavra de Deus diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então se eu sou novo, se eu sou uma nova criatura, eu tenho que ter paz com todos. É fácil, querido? Não é fácil, mas não é impossível, porque nós estamos debaixo da potente mão de Deus. É só nós pedirmos a Deus: Senhor, dá-me paz, dá-me alegria, dá-me entendimento da Tua palavra, dá-me certeza que eu estou vivendo segundo a vontade do Senhor. E o Senhor Deus vai colocar dentro do seu coração uma paz tranquila, você vai dormir tranquilo, porque não tem como, meus queridos irmãos, você pregar o Evangelho, seguir a Cristo, se você tem ódio, tem raiva, tem mágoa dentro do seu coração. Se fôssemos perguntar aqui nesta igreja, alguém já aborreceu você? Tem certeza que todos nós já houve caso de alguém nos aborrecer. Mas nós precisamos tirar isso de dentro de nós, esquecer disso. Todas as vezes que lembrarmos de alguém que nos ofendeu, orar por ele, para que Deus o abençoe a vida dele, e que Deus tira de nós toda a raiva, toda a mágoa, todo o rancor, para que possamos realmente ter liberdade, livre acesso, porque o Espírito Santo de Deus, ele só pode agir na minha e na sua vida, se o nosso coração estiver realmente limpo e transformado pelo poder dele. E um coração limpo, coração transformado, não tem essas coisas. Por mais que nós passamos um momento difícil, momento de tristeza, mas a nossa vida tem que ser uma vida que condiz com a palavra de Deus. Seguir a paz com todos e a santificação, porque senão ninguém verá o Senhor. Queridos, hoje nós ouvimos falar de Jesus. Hoje nós vemos um Jesus na parede que não tem nada a ver com o nosso Jesus, mas pintaram Jesus. Mas vai chegar o dia, se você seguir a paz com todos, se você seguir a santificação, vai chegar um dia que você vai ver Jesus como Ele é. Você vai poder abraçar Jesus. Jesus vai abraçar você. Você vai ter um corpo, não com esse corpo que nós temos aqui, que se ficarmos mais um pouco falando, e chegarmos em casa e não tomarmos um banho, nós vamos ficar cheirando mal. Mas eu quero dizer para você que o corpo que Jesus preparou para nós lá no céu, o corpo que nós vamos receber quando chegarmos no céu, é um corpo glorioso, é um corpo incorruptível, igualzinho o de Jesus. Então não vale a pena você guardar ódio, guardar mágoa, guardar raiva no seu coração. Para que isso? Para impedir você de entrar no céu? Por favor, pelo amor de Deus, tira isso, pede a Deus para tirar isso de você, e vive realmente para a glória do nosso Deus. Só vão entrar na glória de Deus os que forem realmente lavados, remidos pelo sangue de Jesus. Quando eu prego, queridos, assim, quero dizer para vocês, eu não estou dizendo que tem pessoas assim, quero dizer o que pode acontecer com quem tem isso no seu coração. Mas se nós somos todos salvos, se nós temos certeza da nossa salvação, jamais podemos ter essas coisas dentro de nós. Porque quando nós recebemos Jesus Cristo, quando nós abraçamos Jesus, quando Jesus entra em nossa vida, o mal tem que sair. Isso é um mal que adoece, é o mal que deixa as pessoas realmente sem alegria, sem paz, sem tranquilidade na sua vida. Seguir a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Queridos, passamos para o texto que lemos agora para pregar. Quero dizer para vocês, claro que não é isso.
Eu espero, querido, que esta palavra possa ter penetrado no meu e no seu coração nessa noite. E que se você quer realmente fazer missões, fazer missões não é só igual o Dom e a Rosane que está aguardando o dia deles deixar a gente aqui em Barra Mansa e ir para outro lugar. Fazer missões é você pregar o Evangelho em todo lugar que você estiver. Pregar a palavra de Deus. E você precisa ter realmente o dom da misericórdia para você poder pregar a palavra de Deus. Eu não sei se eu já falei aqui, mas volto a dizer. Tendo o dom da misericórdia. Um dia, passando na Joaquim Leite, encontrei um senhor ali na calçada. Uma multidão em volta dele. Aquele homem estava se arrastando. Estava indo da Caixa Econômica. Deus tocou no meu coração. Falou, olha, fala do meu amor para ele. Tenha misericórdia dele. Eu fui lá, meus queridos, na Caixa Econômica. Fiz o que eu tinha de fazer, voltei. Aquele homem estava arrastando na calçada. Ele não andou 10 metros. Enquanto eu fui lá no banco e voltei. E aquela turma em volta dele. Talvez até fazendo chacota dele. Mas Deus mandou eu ir lá. Entrei no meio daquela turma, muita gente. Quando eu cheguei lá perto dele, eu disse para ele, por que o senhor está fazendo isso? Ele diz, olha, eu recebi uma bênção muito grande. Lá no lugar muito longe que ele morava. E eu estou indo lá em Aparecido, para poder pagar essa promessa. E eu estou vindo já, se eu não me engano, ele falou que tinha quase 3 meses que ele tinha saído de casa. Para chegar lá, ainda estava muito longe ainda. Tinha que atravessar essas dutas aí, ia ser meio difícil. E quando eu perguntei para ele, olha, se o senhor recebeu algo, se alguém fez algo pelo senhor, se o senhor recebeu alguma bênção, eu quero dizer para o senhor nesse momento, que não foi nada disso que o senhor está pensando. Foi Deus quem fez isso pelo senhor. E ele não precisa disso. O que o senhor está fazendo aí, tem pessoas talvez até rindo do senhor aí. Ele olhou para mim, olhou bem no meu rosto, eu olhei para ele, e ele dizia assim, olha, quando eu saí de casa, a minha mãe, a minha esposa, falou para mim, ó, você vai sair daqui. Moço, eu era evangélico, eu desviei. Você vai sair daqui. Você vai fazer isso que você quer, porque você é livre a fazer. Mas Deus vai colocar alguém na sua frente, não vai deixar você chegar lá. E eu quero dizer para o senhor, moço, que foi o senhor que Deus colocou para falar isso comigo. Eu não vou mais continuar minha viagem. Ficarei aqui na cidade e voltarei para minha terra natal, estarei indo para a igreja e ficando junto com a minha família. Dom da misericórdia, queridos. Eu poderia passar ali, ver aquele homem caído, sentir de Deus e voltar e não voltar. Eu digo para vocês que quando eu ouvi a irmã falando sobre o que ela precisava nessa manhã, veio aquele, foi Deus também, mas muitas das vezes a gente não dá muito valor, foi Deus. Ajunta todo mundo e resolve esse problema de uma vez. Eu não fiz isso, mas fui com aquilo martelando na cabeça. Mas graças a Deus, eu ainda tive a oportunidade de vir aqui nessa noite e fazer. É claro, com a ajuda de toda a igreja. Imagina se eu tivesse morrido. Eu tinha negado a voz de Deus. Eu tinha deixado de obedecer à voz de Deus. E tinha deixado de ter também o dom da misericórdia. Queridos, procuramos realmente esses dons, procuramos realmente essas características, entender o que significa essa palavra missões, para que nós possamos fazer missões. Fazer missões, sem procurar fazer realmente a vontade de Deus. Eu quero dizer para você que muitas das vezes a nossa palavra é vã. Mas quando eu falo do meu coração, procurando viver o que eu estou falando, pode ter certeza que há de surgir muito efeito para ganhar alma, e almas possam realmente render aos pés de Jesus. Agora eu gostaria de perguntar aos irmãos se vocês gravaram mesmo. Letra M. Letra I. Está muito fraco. Letra I. Letra S. Quarta. Letra S. Letra O. Letra E. Letra S. Sem a qual ninguém verá
o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Você tem feito isso? Pense agora como está a sua vida com Deus. Ele mandou nós pregarmos: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Ele diz mais ainda: estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Beberão coisas mortíferas e não farão dano a alguns. Sabe por que ele estava falando isso? Porque você pode chegar na casa de alguém para pregar o evangelho e acontecer tudo isso. Mas se você for em nome de Jesus, você pode ter certeza que Ele vai te dar condições para você poder pregar o evangelho de Cristo Jesus. Gostaria de pedir a você agora, por alguns segundos, feche seus olhos, pense nesse momento. Lá em cima também, todos pensando. O que seria da Segunda Igreja Batista se todos os membros pensassem igual a mim? Pense nisso, nesse momento. Pensaram? Teria escola bíblica dominical? Teria culto nos lares? Teria culto nas quarta-feiras? Teria luz acesa? Teria lanchinho para as crianças lá embaixo? Teria berçário ali? Teria almas rendendo aos pés de Jesus? Teria família sendo liberta? Segui a paz com todos, queridos. E tenha o dom da misericórdia. Investe na obra de Deus. Ore. Peça sabedoria. Creia que você está salvo. Se Jesus voltar hoje, você vai morar no céu. E creia que você precisa ser uma pessoa santificada para entrar na glória de Deus, porque senão, sem essa santificação, nunca você vai entrar na glória de Deus. Vamos agora fechar nossos olhos novamente. Vou pedir à irmã Janete, a minha esposa, vai estar orando, encerrando este momento, pedindo a Deus que nos abençoe, pedindo a Deus que faça com que essa palavra possa surgir efeito aqui nesta noite. E que se nós estivermos incluídos em qualquer uma dessas características, o significado dessa palavra missões, vamos pedir perdão ao Senhor. E vamos fazer realmente a vontade de Deus, para que Ele possa continuar nos dando força, coragem, sabedoria, para podermos viver e sobreviver nessa terra. Oremos com a irmã Janete.